Meus amigos, meus irmãos, que Jesus, o nosso divino amigo, nos abençoe a todos e nos mantenha sob a sua paz. Quando nós vamos reflexionar sobre essa temática tão pungente em nossas famílias, a questão do relacionamento entre os pais e filhos, nós pedimos licença para buscarmos em um Novo Testamento, especialmente no Evangelho de Mateus, a inspiração para as nossas reflexões. Anota o evangelista: ao prosseguirem a jornada, ele entrou em certa aldeia, e certa mulher de nome Marta o hospedou. Ela tinha uma irmã chamada Maria, que estava sentada aos pés do Senhor, e o ouvia a sua palavra. Marta distraía-se em torno de muito serviço. Colocando-se perto, disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe servir sozinha? Diz-lhe, pois, que me ajude. Em resposta, o Senhor lhe disse: Marta, Marta, inquieta-te e te agitas a respeito de muitas coisas. Porém, é necessária uma. Assim Maria escolheu a boa parte, que não será tirada dela. A doutrina espírita nos dá ensejo de compreender o sentido espiritual da família. Esse laboratório de transcendente sociabilidade nos é concedido como abençoada oportunidade restaurativa, pois que a justiça divina é eminentemente uma justiça restaurativa. Concede aos indivíduos, os espíritos imortais que somos, o reencontro com companheiros de outras experiências, nem sempre bem-sucedidas, muitas das vezes malogradas, para que possamos, pelo convívio, desenvolvermos a capacidade de amar-nos reciprocamente, a começar pelo exercício da tolerância e da convivência pacífica. Nesse laboratório, estamos nós, os pais, que rogamos a divina providência, a abençoada experiência de acolher aqueles irmãos nossos de outrora, companheiros com os quais nem sempre fomos capazes de atender aos deveres iluminativos. Retornam ao proscênio terrestre como nós outros, para reabilitarmos-nos diante da lei divina e repararmos uns com os outros as nossas faltas pela prática do bem. É a família o notável antídoto contra o egoísmo, essa chaga que, segundo os espíritos na codificação, é a chaga mais radical, é o vício mais radical, o qual, segundo os guias da humanidade, que nós devemos trabalhar por extirpar do nosso coração, voltando a nossa energia à da vontade, os nossos bons propósitos, para superarmos o egoísmo que ainda habita em nós todos os dias. Quando nos comprometemos pela reencarnação, em acolher outros espíritos no núcleo doméstico, na família, recebemos essa oportunidade de conviver mais uma vez
e, quem sabe, dar início a uma nova história em nossa jornada evolutiva. São amores, alguns adoecidos, outros amores que já se estabeleceram em bases verdadeiras, com os quais nos apraz conviver. A convivência é feliz, nos satisfaz, nos complementa psiquicamente. Outros são filhos desafiantes, exigentes na atenção, reclamam o nosso cuidado, reclamam, diante das suas necessidades educativas, que nós prestemos atenção nas possibilidades que temos de ajudá-los no seu erguimento moral. E se nós somos adeptos da doutrina espírita, é inegável que nós os recebemos com o dever de os orientarmos sob as diretrizes do Evangelho de Jesus, à luz da doutrina espírita. Porque o Espiritismo é, para nós outros espíritos calcetas, uma tábua de salvação. E nossos filhos, então, chegam até nós, apresentando-se como um sorriso da vida, como um convite à renovação, e outras vezes, como tormenta exigente, como trabalho complicado, como dedicação que nos convoca a abrirmos mãos das ilusões dessa sociedade materialista, agarrada no consumo como sinônimo falso de felicidade. A família está a exigir-nos que possamos afastar-nos, não do mundo, mas dessa cantilena materialista que tem nos iludido a todos, e não raro afastado-nos do nosso propósito reencarnatório. Lá estão aqueles pequenos, cujas primeiras horas demandam mais cuidado. A gente aprende com o filho a treinar insônia, a não dormir, a ampará-lo para ver se está respirando direitinho, se é preciso reajustar a dose do remédio. A gente acorda no meio da noite, diante de um pesadelo, e em outros tempos de vida egoísta, egocentrada, nem a invasão de alguém furtando a nossa casa nos faria levantar. Mas agora a criança respira diferente, e a gente vai ver o que está acontecendo. Um dia estou no meu trabalho e escuto a minha filha chorando, há alguns anos atrás. E ao escutá-la, resolvo ir à escolinha que é ao lado da unidade em que eu trabalhava à época, a reitoria do Instituto Federal. Cheguei na escola e perguntei para a prof, como é que está a Valentina? E a prof disse, está dormindo, pai. Não pode, eu escutei ela chorando. Deixa eu dar uma olhadinha nela. E lá estava a Valentina com febre. Acho que o cérebro da gente, Sérgio, fica até feminino também. A gente vai desenvolvendo outras potencialidades do ser. Que bênção a família, porque esse recurso divino para superarmos o nosso egoísmo, o relaxamento dos laços da família, fará, segundo os Espíritos, a ampliar os níveis de egoísmo a um ponto de se tornar insuportável esse vício moral. Então, quando nós pensamos sobre o sentido espiritual da família e a possibilidade educativa que ela apresenta, é muito oportuno que recordemos-nos de Marta e Maria e passemos a nos questionarmos se nas questões familiares estamos nos ocupando da melhor parte ou da parte necessária. Se nós estamos atentos àquilo que realmente nos interessa como espíritos imortais. Porque na lógica materialista, presente no caldo de cultura em que estamos inseridos, normalmente as nossas preocupações estão mais vinculadas ao ter. Inclusive estabelecemos para os nossos pequenos uma agenda de executivo, para que daqui a algumas décadas, quem sabe,
no sonho do materialista, eles têm o sucesso material. Estamos produzindo uma geração de crianças neuróticas, que não raro não convivem com a família, não conhecem natureza, não colocam o pé ao chão, não têm atenção doméstica. Dizia-me uma aluna nossa, que atua na educação infantil: professor, não sei o que eu faço, porque eu tenho vontade de não entregar as crianças aos pais, porque alguns deles, quando eu as entrego, é notório o desinteresse pelo filho, e às vezes tento animá-los: olha só, papai, que maravilha, amanhã é feriado, vai poder brincar com o filhão. E o pai diz: pois é, feriado e eu estou cansado. Essa sociedade materialista, que estabelece os valores cruciais no ter, está a produzir algumas décadas jovens e crianças órfãos de pais vivos, indivíduos com dificuldades nas relações humanas, indivíduos com déficits nas possibilidades socioemocionais por ausência de afeto, de atenção, de escuta sensível, profunda, verdadeira, que não divida a atenção entre o WhatsApp e a narrativa do dia a dia do filho. A doutrina espírita, meus amigos, nos faz essa questão: o que nós estamos dando relevo no nosso ambiente doméstico? Encaramos a nossa família como esse laboratório divino, ao qual precisamos entregar-nos para darmos a nossa cota de colaboração na evolução da grande família humana? Ou cá estamos, amesquinhados na busca de coisas que passam, que já sabemos serem transitórias? Estamos entregues àquelas ilusões de quem se crê pai e mãe, mas quer viver a vida de quem não tem prole? Será que estamos naquela condição de quem investe todas as fichas pessoais na carreira e logo mais se surpreende quando olha os rebentos, não os reconhece, e nem os filhos o conhecem, porque não há convivência alguma? Será que naquele momento, entre os labores profissionais e a folga no lar, conseguimos superar o magnetismo dos meios de comunicação na nossa vida para sentar e conviver, sentar ao chão com o filho, brincar, contar histórias, rir junto, fazer guerra de cosquinha e tudo mais que é maravilhoso na condição da maternidade consciente? Nossos filhos, como lembra o poeta Khalil Gibran, não são nossos filhos, são filhos da ânsia da vida, são os filhos de Deus, cujo Pai nos entrega em nossas mãos para, no trabalho da cocriação, da colaboração, ajudarmos a nossa família humana a avançar com lucidez na senda do progresso. Somos os arcos que precisamos nos curvar suficientemente para lançar os filhos que são flechas na senda do infinito. Mas é necessário também acender uma chama à ponta da flecha. E essa chama é a chama da fé raciocinada, que a doutrina espírita nos confere, dando-nos uma cosmovisão diferenciada das religiões, das quais as religiões nos apresentaram até então. O que temos feito? Qual tem sido o nosso nível de comprometimento com o núcleo doméstico? Qual a parte com a qual temos nos ocupado? Vestimos nossos filhos, adquirimos boas roupas, levamos a boa escola, damos aos pequenos, aos jovens, os brinquedos, aparelhos tecnológicos que eles demandam, mas estamos a dar a nós próprios. Concedemos aos nossos filhos, pais e mães, que embora o tempo seja exíguo, sejam uma presença na vida deles.
Os estudos acadêmicos na área da educação infantil são unânimes em demonstrar a importância da presença dos pais, do amor em família, nessas fases iniciais do desenvolvimento, para inclusive o indivíduo ter um desenvolvimento cognitivo saudável, quanto mais um desenvolvimento emocional, quanto mais na educação dos seus sentimentos. Esses filhos da vida, esses filhos de Deus, nós precisamos acender a chama do pensamento espírita, a mensagem do Evangelho de Jesus restaurada em espírito e verdade. Mas isso não se faz simplesmente falando de espiritismo aos filhos, simplesmente levando-lhes a evangelização de bebês, o que é fundamental. Mas é necessário aquilo que Quinto Varro, o irmão Corvino de Ave Cristo, vai viver na integralidade, o testemunho cristão. A educação moral que cabe edificar no lar, como ele fazia buscando o filho que se equivocava nos caminhos do mundo, demanda de nós outros, sobretudo nesses dias de transição, um testemunho profundo, real, autêntico, simples, cotidiano, das verdades espirituais que nós abraçamos, pois que as referências que marcam o desenvolvimento desse espírito, é sem sombra de dúvida, do exemplo, da força do exemplo. Cada qual então precisamos meditar. O Espiritismo nos amplia a visão da vida. Sabemos que essa experiência corpórea é uma das tantas experiências educativas que precisamos experimentar, rumo à plenitude, à condição de espírito puro, a que todos estamos destinados, conforme podemos compreender com Allan Kardec em A Escala Espírita, no Livro dos Espíritos. Cabe-nos então cooperar com essas criaturas de Deus, esses filhos de Deus em nossa vida, abrindo a nossa agenda pessoal, colocando-os como prioridade, atentando a esse dever sagrado que no Evangelho segundo o Espiritismo, o Espírito Santo Agostinho nos recorda que diante da experiência do passamento, nós seremos convocados pela vida a meditarmos: que fizestes dos filhos que vos foram confiados? O elemento primacial da relação entre pais e filhos é o processo educativo, porque aqui estamos para educá-los. Aí alguém poderá objetar: não, mas para aí, Vinícius, o meu filho é mais evoluído que eu, o meu filho é índigo, é cristal. Aí o pessoal diz cada coisa que eu não entendo muito bem. Mas Deus não se engana. Coloca aos nossos cuidados espíritos que têm necessidades educativas, consoantes similares nas nossas, e nos coloca, como pais e mães, pelas habilidades e experiências e saberes que já temos para conduzi-los. A tarefa é nossa, é intransferível. Um dos grandes problemas da nossa sociedade é que a gente terceirizou a instrução e pensa que pode terceirizar a educação moral. E passamos a exigir da escola, do psicopedagogo, do psicólogo, do evangelizador na casa espírita, uma tarefa que, segundo Santo Agostinho, cada um de nós responderá por ela, que foi feito do filho que vos foi confiado. O que temos feito dos nossos filhos? Sabemos com quem eles andam, sabemos dos seus interesses, abrimos o coração para uma escuta sensível, atenta, aprendemos a dialogar com eles, para ouvir e, dentro do possível, ir esclarecendo. Abraçamos nossos filhos. Como é importante o abraço. Léo Buscaglia, o educador ítalo-americano,
que se notabilizou nos anos 80, até antes disso, com suas conferências sobre o amor. Um dia ficou chocado, porque tinha uma jovem aluna muito benquista na sua coletividade juvenil. Todos a admiravam, ela era o que se chama hoje de popular. Era rica, era alguém que tinha uma beleza notória. Se tivesse Facebook na época, o Face dela ia bombar. Mas qual não foi a surpresa quando Leo Buscaglia recebeu a notícia? Aquela linda jovem da universidade em que ele lecionava havia lançado o carro no abismo e entregue-se aos braços sombrios de Thanatos pela via do suicídio. Ela tinha tudo que uma jovem da sua idade, dentro da cultura norte-americana, poderia querer ter. E aí, ele vai fazer a grande descoberta. Faltava-lhe o essencial. Uma coisa só é necessária: o amor. Então, resolve reorganizar a sua vida acadêmica e passa a criar cursos sobre o amor na sua universidade. O povo achou que ele estava doido. Imagina um curso sobre o amor. Isso lá é tema acadêmico. Se a gente já vamos dizer coisa espírita, um curso sobre o amor, cursos livres. As aulas eram lotadas, porque na verdade a nossa grande necessidade, assim como lembra Joana de Ângeles, o nosso propósito existencial, o nosso sentido reside aí no amor. E passou então a ensinar as pessoas a pensarem sobre essa potência da alma. Vejamos só, será que estamos nos dispondo a demonstrar aos nossos: meu filho, vem cá que o pai te ama. Manifestar isso com naturalidade, mas abraçar, materializar a presença. Demonstrar numa fala não violenta, respeitosa, em todos os dias, o quanto os amamos. Nós somos muitas vezes gastadores das nossas forças no xingar, no reclamar, mas somos econômicos no amar. Ainda mais na nossa cultura machista no Rio Grande do Sul, que o homem não pode chorar, que o homem não pode apresentar a sua emocionalidade, porque aí alguém vai ficar preocupado com a sexualidade dele. O quanto nós precisamos nos libertar disso, porque o maior mandamento da lei é a lei do amor. É preciso, então, aprender a amar amando, começando pela convivência, com cuidado, com o zelo pelo desenvolvimento da criança e a presença constante que seja o apoio sempre que o filho ou a filha cai, fisicamente ou do ponto de vista moral, para reerguê-lo, não para acusá-lo. Nós temos em toda a família aquele indivíduo que nos exige, que tomba variadas vezes e que no politicamente incorreto as pessoas dizem ovelha negra, e que na verdade é aquela pessoa que Chico Xavier chamou no livro A Ponte, numa entrevista a Fernando Worm, como o irmão caído. Fernando Worm, nosso irmão de Guaíba, pergunta a Chico, na década de 70, Chico, por que é tão importante o nosso irmão caído, aquele que tomba moralmente? E Chico vai dizer que o nosso irmão caído é muito importante em nossa vida, porque ele é exatamente aquele indivíduo que outrora fomos cúmplices em comportamentos que o conduziram à queda moral. E hoje a providência divina nos situa novamente junto dele, para que possamos educá-lo, erguê-lo, ampará-lo, servi-lo, renunciar por ele às facilidades para vê-lo ascender
sob as provas e expiações que carrega, e expiações dolorosas em razão da inobservância da lei de Deus. A abençoada oportunidade é o lar. Allan Kardec, ao estudar o tema da educação moral, em um artigo chamado Primeiras Lições de Moral da Infância, na Revista Espírita de fevereiro de 1862, vai nos lembrar que o egoísmo é esse vício moral muito difícil de ser extirpado da sociedade, porque muitas vezes nós os servimos, ele usa uma metáfora e um tanto de sarcasmo muito educado do codificador, nós servimos egoísmo com leite. Desde a tenra infância, em função das imperfeições que carregamos e pela visão distorcida dos valores verdadeiros da vida, nós transmitimos às novas gerações o culto que fazemos ao egoísmo, à egolatria, as atitudes em que ensinamos alguém a imaginar-se melhor que outrem, em simples atitudes no cotidiano. E Kardec vai dar um exemplo de uma menina, entre os dois exemplos que ele dá, muito mimada, muito teimosa, manhosa, e que os pais então resolveram educá-la. Então, começaram a criar um sistema muito comum ainda na nossa sociedade, de recompensa e castigo, que, diga-se de passagem, não ensina autonomia moral, não ensina o indivíduo a ponderar sobre a própria conduta. O que eles fazem? Eles dizem à menina, se você se comportar, vai ganhar tal doce. Claro, isso deve ser no século XIX, não deve acontecer mais. Minha filha, se você se comportar, vai ganhar esse doce. Meu filho, se você se comportar, você vai ganhar o iPod. Se você passar de ano, eu lhe dou aquela bicicleta motorizada. Se você cumprir seu dever, eu lhe dou um prêmio. E a gente se espanta da corrupção de indivíduos que, ao invés de cumprir o dever, buscam na vida pública vantagens. E muitos deles aprenderam desde a infância esse jogo da vantagem, da recompensa por aquilo que simplesmente é o dever. A nossa alegria aqui, nós que estamos reflexionando sobre a doutrina, a nossa alegria é compartilhar o pensamento espírita, dentro das nossas possibilidades. Não precisamos de premiação alguma, estamos felizes por cumprir o nosso dever. Aliás, que os espíritos não me ouçam, mas lembrando Paulo, ai de nós se não pregarmos o Evangelho. Imagine como é que a gente seria sem essa ferramenta de libertação de nós mesmos. Então é importante nós olharmos os nossos filhos e pensarmos, que estratégias eu estou utilizando? São estratégias que o levam a ponderar sobre a própria conduta? São estratégias que eu desperto no espírito imortal, ainda que esteja numa fase de total ausência de abstração, uma experiência mais concreta, eu estou levando a criança a identificar a diferença entre o certo e o errado, ou estou lhe ensinando a agir corretamente quando tem recompensa? A agir corretamente quando tem alguém olhando, a agir com nobreza para fazer uma postagem no Facebook. Nós temos que pensar nesse tipo de coisa, porque muitas vezes repetimos essa perspectiva e queremos um resultado diferente. Mas educando nesse sistema teremos sempre o mesmo resultado, indivíduos que não operam no bem desinteressado. Allan Kardec registra no Livro dos Espíritos que o mais sublime do bem é a caridade desinteressada. E esse é um objetivo de todos nós, desenvolvemos a virtude a esse nível. Daí que é importante, desde a primeira infância, começar a levar a criança a perceber as consequências das suas atitudes. Allan Kardec diz mais. Ele observa nessa família que quando alguém quer punir a criança,
costuma ameaçar: se você não comer o doce direito, ou se não se comportar, eu vou dar ao primeiro mendigo que passe. E ela já vai aprendendo a odiar os mais necessitados, a detestar quem precisa de ajuda, a olhar o diferente de si como alguém desprezível, porque toma o seu direito sem ponderar com respeito ao seu direito. E vejamos que isso é Allan Kardec que está a dizer em A Revista Espírita, publicação que nós espíritas ainda precisamos descobrir. Nós corremos atrás de uma vasta literatura, muito nobre, muito digna, e Kardec ainda está por ser descoberto por nós outros. Essa literatura luminosa, dirigida pelo Espírito da Verdade, e que nos pede atenção para que o Consolador penetre os nossos corações, desde a infância. Aí Allan Kardec se refere ainda a uma outra família que tem também esse hábito. Só que a família ameaça a criança com a seguinte possibilidade: se você não se comportar, vou dar o seu doce ao seu irmão. E desperta o ódio doméstico. E Kardec diz: não é preciso ser da família para perceber a erupção do ódio nos olhos daquela criança. E Santo Agostinho, lembramos no Evangelho segundo o Espiritismo, recomenda observarmos a criança desde o berço. Desde o berço a criança demonstra as suas boas e más tendências. Na brincadeira, no jogo, porque a brincadeira de criança não é brincadeira, é coisa séria. E que merece a atenção daqueles que têm a incumbência de educar. Outro dia eu ouvi uma narrativa. A professora pediu à criança, na educação infantil, desenhe alguém que você ama da sua família. E aí deu um problema na família, porque a criança desenhou a babá. Porque é a sua referência de família, é a presença na vida dela. Então, meus amigos, Allan Kardec vai lembrar da importância de nós estruturarmos outras estratégias. Essa educação, na lógica da punição, que não leva à reflexão, que não, como diz ele, não sensibiliza a razão, ela produz, como má educação, um resultado nefasto. Ela exacerba o egoísmo, ela promove o orgulho. Essa outra família castigava a criança assim também: se você não se comportar, vai comer com os empregados. Vejam só. Claro, apresentando ali uma perspectiva de clivagem social, como um castigo. Comer com os empregados é um castigo. Vejam só. Claro que nós estamos falando da sociedade burguesa do século XIX, mas se nós voltarmos ao nosso cotidiano, não poucas vezes nós cometemos esses pequenos deslizes cujas consequências são muito ruins. O que ele propõe no lugar disso, então? Ele propõe uma educação para o pensar, uma educação para o desenvolvimento do juízo moral, e vai dizer no Livro dos Espíritos que moral é a regra de bem proceder, que o homem é feliz quando a obedece e é infeliz quando dela se afasta. A educação moral, diz ainda o codificador, na questão 886, a educação moral é aquela que modifica os caracteres. Não é a educação moral dos livros que ele está se referindo, mas aqui institui um novo conjunto de hábitos adquiridos. Educação moral, educação para o bem proceder, educere, extrair do indivíduo possibilidades para bem proceder. O Espiritismo, pelo conteúdo que nos apresenta, nos convoca a outras práticas educativas que não aquela que nós aprendemos de geração para geração, pura e simplesmente. Aproveite-se o que é aproveitável, à luz da doutrina espírita. Mas aquelas estratégias de violência, coerção, de castigo, de punição, de humilhação,
São estratégias que não cabem mais para a educação da nova geração. Desse conjunto de espíritos intelectualizados, mas carentes de moralização. Desse conjunto de espíritos que já estão despertos para um novo momento que se inicia para nós outros, desse período de transição que é a antessala de um mundo de regeneração. Não é nem preciso ser espírita para saber que não dá nem para educar 3, 4 filhos do mesmo jeito, porque todos eles são individualidades. Não funciona. O fracasso da educação escolar no mundo é esse: educar o mundo do mesmo jeito. Um mundo sociodiverso, de espíritos com experiências multimilenares. Daí a gente percebe a fragilidade da escola tradicional dentro desses programas de governo que desgovernam a vida das populações. Educar moralmente. Portanto, à luz do pensamento espírita, é o convite de Kardec. Primeiro, porque o Espiritismo nos dá clareza da missão dos pais, do dever sagrado que compete a cada qual, de na marcha do progresso conduzir a sua prole, demonstrar-lhe o roteiro de iluminação, fazendo de si próprio, da conduta, esse mapa, trazendo as lúcidas recomendações, ao lado da base inquestionável do exemplo, que tem uma força extraordinária na vida de todos nós. Esse dever, essa responsabilidade, conduzir outros filhos de Deus nessa marcha coletiva, na senda da iluminação. Mas também, o Espiritismo permite fazer o entendimento das ideias inatas, de onde que saem as tendências dos nossos filhos. Numa visão materialista, geneticista, vai se imaginar que as condutas são um fruto de herança genética ou sociocultural. Mas, à luz do Espiritismo, vamos perceber que as condutas dos nossos filhos refletem a sua própria natureza moral, afetada naturalmente pelo contexto do meio, pelas convivências, pelo ambiente doméstico, pelo exemplo dos pais. Então nós sabemos que se o nosso filho apresenta uma tendência para produzir uma arma, que tem vontade de morder, de esganiçar o colega, que não consegue conviver com quem é diferente, quer dominar o ambiente, nós já vamos trabalhando o caráter do filho da gente. Se a gente percebe no nosso filho uma tendência a excluir quem não é igual àquele pequeno grupo, a gente diz: meu filho, lá na pracinha, que é uma aula de evangelização aberta, com a presença de um espírita consciente, que não fica pregando o espiritismo, mas propõe: meu filho, chama lá o seu coleguinha, você parou de brincar com ele, está só com os outros. A gente percebe os meninos, entre aspas, brincando de bullying, e a gente começa a assumir uma outra postura. Que história é essa, minha gente? De naturalizar o bullying, essa violência, essa postura covarde, que leva multidões de jovens a várias problemáticas, inclusive a busca do suicídio. O bullying é um ato de covardia, que tem que ser banido da nossa sociedade pela educação moral, pelo convite à conscientização, pelo respeito ao próximo, que é a base para que um dia amemo-nos uns aos outros. Irmã Rosália, no Evangelho segundo o Espiritismo: suportai-vos uns aos outros. Porque sabe o sábio Espírito que para que nós nos amemos, precisamos aprender ainda a conviver e nos respeitar. Então nós sabemos, observamos as tendências, checamos o vício, e aí um alerta aos pais espíritas cristãos. Às vezes, a viciação começa em casa. Ainda tem gente que molha o bico da criança no vinho. Ah, mas Vinícius, é cultural. Não é cultural. Ou é, mas deve ser superado. Tem crianças que aprendem a fumar com os pais.
Tem jovens que usam da maconha com os pais. E nós precisamos ponderar sobre a nossa responsabilidade. Muitas vezes despertamos. Nós vemos na sociedade contemporânea, como sempre houve, pais e mães às vezes prostituindo os filhos, não levando-os ao cabaré ou à esquina da rua, mas ensinando-os a seduzir por conta de vantagens, para ter os primeiros lugares na sociedade, para aparecer na coluna social, para ter aquela vaga, para ter coisas e perder-se a si mesmo, esquecendo-se da parte necessária a ser apresentada aos filhos. Iluminemos a vida doméstica com o culto do Evangelho no lar. Abramos a nossa agenda familiar para conviver com Cristo alguns minutos da semana. A nossa agenda não pode ser tão lotada que nós não temos um tempinho para oração em família. Mas orar em família demanda arar o coração dos outros a partir do próprio exemplo, sempre. Ainda para finalizar, nós vamos ver a contribuição do Espiritismo, porque nos dá ensejo de perceber que a educação moral é a chave do progresso da nossa coletividade. Despertar valores melhores, apontar o rumo das virtudes. Nós temos na doutrina espírita instrumental suficiente para contribuir com aquilo que Emmanuel chamou a formação da mentalidade cristã. E nós não estamos no Brasil ao acaso. Não estamos sob a tutela de Ismael ao acaso. Renascemos na pátria do Evangelho. Muitos de nós aqui tivemos ensejos de encontrar o Espiritismo no berço. As lufadas renovadoras do Consolador nos envolvem há muito tempo. Diante de tudo que o Espiritismo tem feito em nossas vidas, como manifesta a gratidão à ação da providência, da oportunidade que o Cristo nos dá de cá estarmos na pátria do Evangelho, nesse momento ímpar de transição planetária. Trabalhemos por iluminar as consciências dos nossos filhos como espíritos imortais, conduzindo-os à evangelização espírita, evangelizando-nos para evangelizá-los, fazendo de nós outros aquilo que Paulo recomendou aos irmãos em Cristo, cartas vivas do Evangelho. A hora é grave, a luta é exigente. Parece que a sociedade nos contempla com convites mais fáceis, enganosos, que nos convocam à fuga do dever, que anestesiam a nossa consciência diante das responsabilidades. Mas a base da sociedade do amanhã é a família. E nela precisamos operar com muita atenção, meus queridos irmãos. Amemos nossos filhos e vivemos o Evangelho, os valores do Evangelho no ambiente doméstico. Qual a parte com a qual nos ocupamos? Qual o nosso contributo? A luta é exigente. Nossos amigos espirituais bem o sabem. Nos acompanham há muito tempo. Apostam no nosso êxito. E conhecem o testemunho silencioso de todos nós,
nas horas de amargura e solidão. Assistem-nos, animando-nos na boa luta, no bom combate. Não deixemos a cabeça tombar. Não percamos de vista o belo horizonte que nos aguarda. Animemo-nos, tende bom ânimo. Dias melhores virão, mas virão desde que nós outros estabeleçamos no nosso lar novos dias de regeneração. Me permitam terminar a minha singela reflexão compartilhando um poema de Maria Dolores, psicografado pelas mãos da divosa Chico Xavier, que de alguma forma serve de metáfora. As imagens do poema servem quanto a essa luta de ascensão espiritual em família, que é animada pelos relacionamentos familiares e que tem por combustível a educação moral. Permita a Deus que esse poema nos anime para que perseveremos. Ainda que no nosso lar, nossos filhos possam ser irmãos caídos que temos que ajudar a erguer. Diz a benfeitora: fita a subida, áspera e empedrada que se alteia à vossa frente. Carrega na própria cruz a alma cansada e guarda o coração feliz e crente. Na paisagem da senda não há flores, somente o cascalho se amontoa, mas em torno de ti os irmãos sofredores buscam a paz que os renova e abençoa. Segue de passo lento. Companheiros pararam na montanha, recusando a dor, o trabalho, a cruz, mas sentindo-te os dons no coração amigo. Erguer-se-ão do pó e seguirão contigo, procurando Jesus. Muita paz, meus queridos irmãos.